espero que nadie se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de este equipo. Só nós sentimos assim. Por muitos desgostos que possamos ter, valores mais altos se levantam. O valor mais alto que se levanta em termos futebolísticos chama-se Benfica. Bem-vindos, boa noite a mais um episódio do O Cantinho Benfiquista Podcast, desta vez a versão O Meu Benfiquismo. Fazemos o primeiro em português. O meu convidado hoje é Luís. Boa noite, Luís. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Mike. Tudo bem por aí? Tudo bem, impecável. Está bom tempo aqui para cima, por irónico que possa parecer. Ainda bem. Hoje vamos falar com o nosso benfiquista aqui, Luís, e só para dar uma ideia do que é o meu benfiquismo. Procurarmos ter conversas com benfiquistas espalhados por 4 cantos do mundo, perceber qual a razão que nós somos benfiquistas. Foi por motivos pessoais, foi por motivos familiares, e perceber mais um bocado do que significa o Benfica para nós. E hoje, como disse, temos o convidado Luís, que é lá da minha área, lá do norte, Trás-os-Montes, de Portugal. E Luís, fala-nos um pouco sobre o teu percurso. Sei que estás ligado à música, ao turismo. Deixa uma ideia do que é quem é o Luís. Ok. Ora bem, o Luís é um barrosão, não é, de Montalegre, com muito orgulho. Eu, por acaso, nasci, os meus pais eram de Lisboa. O meu pai nasceu cá, mas foi cedo para Lisboa. A minha mãe já era de Lisboa. Conheceram-se lá através da música. Conheceram-se através da música, que é uma história bonita. E eu, portanto, eu e os meus irmãos nascemos lá, mas foi só um acidentezinho de percurso, porque íamos logo cá para cima. Aos 3 meses já estávamos cá em cima. Portanto, somos barrosões de gema. E com muito orgulho. Eu cresci aqui, até aos 18 anos estive sempre aqui a estudar. E depois fui para a Universidade, para o Porto. Fui para Engenharia de Minas, tirei a licenciatura em Engenharia de Minas, Mining Engineering, né? Yeah. E então trabalhei 3 meses como na mina, mas percebi que não era o que eu queria fazer. Eu sempre tive a veia musical e do entretenimento na família e decidi que antes de dedicar-me de corpo e alma a um trabalho desses, um trabalho que é só isso, trabalho, queria dar uma tentativa, tentar, pelo menos, se ingrar no mundo do espetáculo e do entretenimento, já que tinha isso no sangue. E pronto, eu fiz isso e estive a trabalhar numa produtora audiovisual e a tocar em bares em Lisboa, uma produtora audiovisual também em Lisboa, de uma tia minha. Entrei no mundo do cinema, das curtas-metragens, dos documentários, da produção, da música também, muito. E daí, pronto, depois também se deu conhecer a minha mulher em Lisboa. E ela é de Leão. Ironicamente, eu estava em Lisboa, estava mais longe de Montalegre do que estou agora, estando em Leão. Estou noutro país. Exatamente. E então foi o passo que precisei. Fui viver com ela para Leão e criei a minha própria empresa, o Sótão de Histórias, que é uma empresa de entretenimento e audiovisuais, onde faço concertos em todo o lado, em todo o tipo de eventos, em todo o tipo de bares, de restaurantes, hotéis, festas. Faço peças de teatro, faço documentários, faço curtas-metragens, organizo eventos e agora, com a pandemia, tive que readaptar-me na empresa e estou a abrir um cantinho de animação turística aqui em Montalegre. É o quiosque do Sótão, mesmo no centro de Montalegre, um quiosquezinho amarelo, onde quero fazer promoção de todo o tipo de atividades turísticas, desde caminhadas, passeios todo o terreno, cavalos, passeios de barco, oferecer tudo o que nós temos de bom na nossa região, Montalegre, que é espetacular. E aí temos muita coisa boa, como tínhamos falado há bocado. Em termos Bem, para começar, para quem não pode conhecer, os da nossa área, como nós tínhamos falado há bocado, temos aí a Festa do Fumeiro. E, ironicamente, há uns anos, não sei em que ano foi, mas... Foi mais do que um, foi 2 ou 3 que... Apareceu um vídeo de uma música e uns porcos e tal coisa, e até gostei muito do vídeo há uns anos e publiquei e tal.
eu não nasci em Portugal, mas sinto como se fosse nascido lá, e partilhei esse vídeo. Depois estivemos a falar há bocado e é que eu dei conta que o Luís faz parte desse vídeo, ironicamente. E só há bocado é que concluímos isso, mas é sim, verdade. E depois, ainda por cima, eu estive a ver uns vídeos que tens na tua conta do YouTube e para ver o benfiquismo que tu tens, tiveste um dos vídeos que eu vi em Espanha a atuar com o manto sagrado. Tem que ser. Sabe, em Espanha, em León, já tenho amigos que me dizem, pá, hoje joga o Benfica, cara. Onde é que vais ver o Benfica? Ou seja, León nem sequer conhecia o Benfica, praticamente, e eu já tentei semear lá qualquer coisa, para que o pessoal sinta, e sempre me perguntam como é que correu com o Benfica, o João Félix foi bem vendido, foi mal vendido, ou seja, vem ter comigo já porque percebem que eu realmente não é fachada, é mesmo uma coisa, um sentimento profundo e verdadeiro. E pronto, e é verdade que lá em Leão também nos concertos às vezes pisco o olho dessa forma. Quando nós fomos campeões no dia 13 de maio, foi no 13 de maio em que o Salvador Sobral ganhou a Eurovisão, o Papa veio a Fátima e nós fomos campeões. Eu fui fazer um concerto nessa tarde, fui com a camisola, fui com o cascol, com esse cascol grande que está ali atrás, pus lá atrás e escrevi e imprimi um papel a dizer Praça do Marquês, como se tivesse o concerto a ser o Marquês de Pombal, já que não podia lá estar. Portanto... Isso aqui é ser benfiquista. Opa, acho que sim. Levamos o Benfica para onde vamos, não é? Exatamente. Então vamos começar aqui pelo início. Em termos de como é que tudo começou, e não sei se foi por causa de familiares, se o teu pai ou os irmãos são benfiquistas, como é que começou esta ligação ao Benfica? O meu pai, sinceramente, o meu pai é dos maiores benfiquistas que eu conheço. Eu já conheci muito benfiquista, felizmente, e o meu pai é um dos maiores benfiquistas que eu conheço. O pai sempre sofreu muito pelo Benfica, eu desde pequenino me lembro das aventuras dele, das peripécias dele, das histórias dele. Eu já ouvia falar das viagens dele às finais europeias com os amigos, foram numa carrinha a Viena, Áustria, 7, metidos numa carrinha, iam acampando pelo caminho, e foram lá, dizer que não ganhámos, infelizmente, mas valeu pela viagem e por aquele sentimento. Aquilo já te deixa a pensar, o que é isto que o meu pai, o que é esta paixão que ele tem, que o arrasta a fazer este tipo de aventuras. E já ficas ali com a pulga atrás da orelha. Pai, sempre Benfica em casa, Benfica. E tu, foi através do meu pai, sem dúvida. Ele depois, eu cresci com tudo isto, todas as organizações que ele ia fazendo. Por exemplo, eu lembro perfeitamente, estávamos aqui em Montalegre, atrás da Câmara Municipal, a organizar um autocarro para ir ver o Benfica Parma, que era a segunda mão da meia-final da final da Taça das Taças, em que o Paneira falha um penalti. E eu lembro perfeitamente dessa viagem, se calhar é das primeiras memórias que eu tenho do Benfica. Eu dizia, o meu pai é que está aqui também na organização disto, pá, isto é... Como é que não te vais meter nisto? Fomos daqui a Lisboa a cantar, parámos para comer numa estação de serviço, fui ao estádio, um barulho do caraço, pá, não ganhámos, foi aquela dor e tu já começas a sentir. Portanto, acho que aí é através do meu pai e depois com a família, toda a minha família de Lisboa, tenho família de Lisboa que também é grande benfiquista, o meu irmão, a minha irmã, todos, há um sentimento comum aqui em casa que depois foi crescendo e foi-se desenvolvendo. Os amigos, já sabes como é que é. E agora a esposa também tem que ser benfiquista? Não se admitia mais alguma coisa, não é? A esposa, quando nós nos conhecemos em Lisboa, ela trabalhava na produtora onde eu estava e eu perguntei, olha, tu aqui em Lisboa, onde é que vives? E ela, em Benfica. Já está acertado. Já está, é o sinal que eu precisava. Até hoje, 10 anos. Ainda bem. Em termos de outros familiares, tens outros familiares que torcem pelo Sporting ou pelo Porto, causa ali alguma dinâmica interessante entre os familiares? É assim, eu tenho família, tenho tios que são sportinguistas, tenho uma prima, por exemplo, que o pai era tão benfiquista, o meu tio, e os irmãos, ele era tão benfiquista que a fez sócia do Benfica e ela saiu sportinguista. Só para fazer aquele fim de pé. Saiu ao contrário. Exatamente. A minha avó, lembro dela dizer, eu sou do Benfica e do Sporting, porque gosto que estejam todos bem cá em casa. Estás a ver? Aquelas coisas. Mas o Benfica é que sempre foi o foco da família. Agora,
Temos recentemente aqui um caso em casa que é o namorado da minha irmã. Oh, O Dário é um portista ferrenho. Mas daqueles que dá gosto. Assim é que dá gosto. Não é daqueles que dizem, eu não ligo ao futebol, mas sou do Porto. Não. Este é verdadeiro. E, portanto, é muito bom muitas vezes e é muito mau outras vezes, como deves imaginar. é verdade, eu tenho um tio que ele é desses tais que dizes que é portista, mas não liga muito ao futebol. Então, eu lembro-me de uma vez o Benfica, quando vai jogar a Vigo e volta a casa com aquele saco cheio de golos. Eu lembro-me naquele dia nós tínhamos ido comer fora a um restaurante, eu com os meus pais e com a minha irmã e o meu irmão, e eu tinha, salvo erro, era Páscoa, e eu tinha vestido a camisola preta do Benfica, com os laços aqui em cima, e cheguei à casa dos meus avós e o meu tio estava lá, e ele virou-se para mim e disse: estás vestido de preto para ir ao funeral do Benfica. E aquele dia fica-me sempre gravado na cabeça, e eu quando era puto, ele sempre queria ver se me virava para o Porto, oferecia-me bicicletas e tal. E eu lembro-me um dia na brincadeira, cheguei ao pé da minha mãe e disse: mãe, eu vou ser portista. Ai, que chateada ela ficou. Então, ainda bem que fiquei do lado vermelho, porque tenho muitos amigos que são portistas, são sportinguistas, e, como diz, acho que é melhor ter a conversa entre amigos que sejam do outro clube, mas que percebam do jogo. Exatamente, eu acho que isso dá muito mais força ao que é a quesilha entre pessoas de diferentes clubes. Eu respeito um bom portista e um bom sportinguista, percebe? Exatamente, e é melhor, eu antes quero ser gozado por um adepto do Sporting ou do Porto que percebam do jogo, claramente, do que de um adepto que não percebe nada e andam sempre a ir, mete-me nojo. Sim, isso não tem. Em termos dos jogos ao longo dos anos, para ti, qual é o jogo que salta-te à memória como um jogo que nunca mais vais esquecer? Eu lembro-me, eu acho que é a primeira memória que eu tenho do Estádio da Luz. É provavelmente a primeira memória, porque não tenho outra antes. Este já ainda foi antes da tal final com o Parma. Foi quando eu fui ao Estádio da Luz e nós ganhámos 5-0 ao Paço de Ferreira. O Paço de Ferreira, na altura, tinha jogadores, tinha o Rudi, tinha assim... Era complicado, uma equipa não era fácil. Eu lembro eu tinha a caderneta dos cromos e via lá os gajos e dizia: esta equipa é complicada. E nós demos 5-0 nesse dia. Festejei 5 golos do Benfica. Não estava cheio o estádio, aquele tinha 120... Eu tinha 90 mil, pronto, na prática, 90 e tal mil. Opa, não estava cheio, mas quase. E pá, mas foi uma festa, uma coisa... Eu acho que esse é o jogo que mais me marcou. No entanto, há outro jogo que eu não posso deixar passar em claro. Quando foi inaugurado o novo estádio, o jogo banal, que é o Nacional de Montevideo, é o rival de Além. Opa, só que lá está, o meu pai e o meu irmão somos sócios fundadores. Nós comprámos o lugar quando o estádio estava a ser feito. Temos a nossa cadeira no estádio desde esse dia. Temos naquela águia, ao pé da estátua do Eusébio, o nosso nome. Opa, e nós, no dia em que fomos ao estádio, vimos isso tudo. Chegámos à nossa cadeira, tudo escuro, com as luzes acesas. Com aquelas luzinhas acesas, tipo flash. O nosso nome na cadeira. Opa, começou o hino do Benfica e o meu irmão a chorar. Opa, e é um jogo que eu nunca vou esquecer. Não pelo jogo em si, mas pelo que significou, sabes? Eu lembro-me bem daquele jogo. Aqui passou na televisão, na RTP. E lembro-me desse momento em que fecharam as luzes e tinham aquele... Quase parecia fogo à volta do relvado. Mas dois jogos bem escolhidos. Do Paço de Ferreira não me lembro bem, naquele tempo os jogos não passavam na televisão, mas ia perguntar, naquele tempo, se já estavas a viver em Montalegre, a viagem de Montalegre a Lisboa naquele tempo não era muito fácil. É assim, nós, como temos família em Lisboa, nós todas as férias íamos a Lisboa e ainda tentamos ir, não é tão regular, mas antes íamos mais. Íamos 3-4 vezes a Lisboa nas férias, para passar as férias grandes, as férias da Páscoa e no Natal. Opa, e à parte disso, era ir ver o Benfica. Ou seja, as grandes viagens que eu fazia a Lisboa, ou era para ver a família e para fazer grandes férias, ou para ver o Benfica. Ainda recentemente é assim, mas é mais fácil fazê-las agora. Mas eu lembro-me ainda das viagens serem, 8 horas, 7 horas lá, depois a parar porque estava enjoado, porque quer não sei o quê, quer ir mijar, uma coisa, mas valia a pena. Não é? Agora que a autoestrada é mais fácil.
Agora é muito mais fácil. Quem se queixa agora porque não sabe o que é que foi naquela altura. Eu lembro-me quando nós fomos lá em 1990, 92, eu tinha 5 anos naquela altura, e lembro-me bem, os meus pais sempre iam de Boston para Lisboa, e depois de Lisboa íamos de carro. Esta última vez que eu fui para o Porto. Do Porto fica mais perto para nós, mas eu lembro-me aquelas viagens em 92 e em 2000, aquela viagem de Lisboa lá até atrás dos montes era difícil. Futebol, que toda a gente diz, de Lisboa a Monte Alegre é complicado, porque de Lisboa a Braga é uma maravilha, mas as curvas até Monte Alegre, pá, são só Quem não está habituado é difícil. É complicado. Então, jogador preferido e porquê? Ao longo destes anos temos tido uns jogadores bem fortes, boas escolhas, mas qual é o teu preferido? Eu aqui é assim, lá está, é muito difícil escolher um. Tu sabes disso, não é? Tu já colocas estas questões, mas sabendo que são complicadas. São tricky questions, não é? Yeah. Mas há um jogador que eu acho que tem uma simbologia muito forte. O Michel Prudhomme é um jogador que veio para cá e foi durante muito tempo a luz a que nós nos agarramos em momentos muito difíceis. Com um benfiquismo que era claro, não é? Toda a gente via. Era a esperança que nós tínhamos, era que depois da bola passar pelos atacantes, meio campo e defesa, estava lá o Prudhomme. Eu lembro-me do que isso significava para mim, essa quase tranquilidade, não é? De que estava lá o Michel Prudhomme. Acho que ele merece muito o nosso respeito e que nunca nos esqueçamos dele. E ele passa no Benfica num tempo difícil. Muito difícil. Mais difícil do que eu me lembro. Que eu me lembro foi o mais difícil. É verdade, porque ele chega ao Benfica depois do Mundial, depois de ser eleito o melhor guarda-redes. Chega ao Benfica nesse tempo, num Benfica nos anos meio 90, últimos anos 90, em que nunca ganhou um campeonato para o Benfica. Arthur Jorge e não sei o quê, e essas coisas. E ele, às vezes... Por acaso, o meu pai gostava muito do Michel Prudhomme, e eu lembro muito ele falar, quando era pequeno, que o Prudhomme, hoje em dia vem-se os guarda-redes saem a punho. O Prudhomme, a bola podia lá estar no cantinho que ele ia lá buscar com uma mão. É verdade, pá. E eu concordo contigo, ele era um guarda-redes que foi sempre leal ao Benfica. Exatamente. Mesmo nos tempos difíceis que o clube passou. E arrisco-me a dizer que o Benfica naquele tempo não merecia um jogador da categoria do Prudhomme. É verdade, tens razão. Tens razão em dizermos isso, mas é verdade. E eu lembro-me bem no jogo, o seu último jogo contra o Bayern Munique no Estádio da Luz, em que ele foi substituído, e eu lembro-me, eu estava cá fora no jardim em casa, eu ouvi no rádio, na Antena 1, e ele com o Santo vinha a sair, ele foi à volta do estádio, tinha os cascóis dos adeptos, e eu ia a correr para trás e para a frente no jardim lá em casa e chorava como uma criança, porque como tu, foi um daqueles jogadores que na minha juventude marcou muito por o que ele fez e por o que ele passou no Benfica, porque o Benfica, se apanha um guarda-redes como ele noutros tempos, limpava muita coisa. Claro, é isso. E o que eu quero dizer é muito fácil que eu dizer que o meu preferido é o Jonas ou o Aimar, em fases boas, ou seja, com equipas boas é mais fácil tu dizeres assim, que ele deu-me boas memórias, Não, mas atenção, lutar contra a maré muitos anos, vários anos seguidos, e sempre com aquele nível que ele apresentou, porque ele nunca jogou mal, que eu me lembro. Yeah. Isso tem muito mérito, e acho que é um jogador que nunca devemos perder a memória desse homem. E saber que depois de ter sido eleito o melhor guarda-redes do mundo, ele vem parar ao Benfica. Exatamente. Tinha muitas opções onde é que ele ia poder ir e acaba por vir para o Benfica. Já está velho. Yeah. Era bom que muitos da idade dele jogassem como ele jogou naquele tempo. Então, equipamento preferido. Ao longo dos anos temos tido uns equipamentos bem diferentes, e com essa pergunta faço-te outra pergunta. Sim. Eu sei que com o lançamento do equipamento novo do Benfica teve muita
muito que falar em termos do logotipo e do emblema e da cor, etc. Então, primeiro pergunto qual é a tua opinião em termos do emblema ser todo de uma cor e depois qual é o teu equipamento preferido? Eu percebi que isto acho que foi um bocado uma tendência a nível global. A revolução dos equipamentos aconteceu em muitas equipas na Europa, não sei se no mundo também, na MLS também se... igual. Mas pronto, há como... Nós também temos de perceber que isto evolui e se as marcas o fazem e as equipas o fazem é por algum motivo, pronto, uma questão estética, ok. O de ser conservador e dizer o emblema é assim, ok, a águia do Eusébio era castanha e a nossa agora é amarela. Percebes? Ou seja, já não estamos tão fiéis quanto isso, já mudámos também. Portanto, há que saber adaptar. Eu esta camisola não desgosto, sinceramente. Não acho uma coisa... Não acho que é a melhor de sempre, claro que não. Mas não tive aquele choque que teve muita gente. Por exemplo, o meu irmão diz que é horrível. Diz que não... Mas eu não achei nada disso. Eu gostei acho que é um vermelho não tão vermelho como o típico. Esta questão do emblema, não sei, chamou-me a atenção. Não desgostar, mas chamou-me a atenção por ser diferente. E não desgosto do equipamento. Também não acho que seja uma coisa por além, mas sim, gosto. Acho que por causa do clima que se viu à volta do clube nos últimos 12, 18 meses, acho que com isso e o facto dos estatutos dizerem claramente que não se deve alterar o símbolo, etc, acho que isso tudo junto causou um caos à volta dos adeptos, mas para mim... Sabes, agora cada vez mais há um mínimo para pegar e nós... Exatamente, pegam logo. Bem, para o equipamento preferido, também tenho aqui uma motivação para achar. Há 2 anos, o do botão e da gola, esse aí. Era o que eu ia vestir, mas não acabei por vestir esse. Agora também não tenho. Mas gosto muito. Para além de gostar muito, quando me casei, eu casei-me primeiro no registro e depois fizemos a festa. Ouvi as fotografias. E eu casei-me com essa camisola. Eu nunca vou perder o amor a essa camisola em concreto, porque eu perguntei à minha mulher, posso? E ela, claro, porque não? Um lacinho, camisola do Benfica. Isto não podia ter escolhido melhor pessoa para este primeiro em português do que a ti, porque isto é um benfiquismo, é um nível que por vezes nem sempre tem comparação. Há muitos, acredita que há muitos. Ao longo dos anos, sim, já vimos muitos golos sofridos. Qual é o golo que te vem à memória, que te fez saltar, ou seja, no estádio ou do sofá? É assim, há um golo, não me fez saltar, mas há um golo que eu nunca esqueço. E para mim quando penso em Benfica, penso em como é que nasceu isto, o meu benfiquismo, e o que é que me fez gostar do Benfica. Há um golo que eu nunca vou esquecer, que é o primeiro golo do João Pinto no 3-6 em Alvalade. Aquele golo é de nível mundial. Eu naquele tempo nem me lembro de ver golos assim, estás a ver? Eu sei que estava num casamento, era pequeno, estava numa festa, e estava uma televisão ali, para aí, vamos ver o jogo. Eu vi aquele golo, foi uma coisa, este gajo, quem é este gajo? Sabes, assim uma ele sensação. Vinha quase a cair, ainda se levanta e acaba por marcar o golo. Não, mas esse foi o segundo. Estou a dizer segundo. Do meio da rua que o gajo... Olha mais... o gajo nem viu a bola. Aquilo foi uma coisa do outro mundo. E esse golo, para mim, significou muito, porque foi... A partir daí, acho que cresceu o meu benfiquismo. Apesar do jogo, além do jogo que foi, 3-6 em Alvalade, não é? Até o Helder marcou. Até o Helder e um golo bem marcado. Para um defesa central. Exatamente. É verdade. Esse jogo marcou muito e esse golo em concreto. Também me lembro do golo no Bessa. O golo no Bessa que nos dá o campeonato em 2004-2005. Porque, esse golo foi tipo... Estávamos ali, temos de ganhar. Já não ganhávamos há não sei quantos anos. 10 anos. 93, 94 e esse ano foi 2004, 2005 contra a Patoni. Exatamente. Esse golo... Estavas lá? Estava lá, estava no Bessa. E eu estava com o meu pai e com o meu irmão. Foi o golo,
soube-se que o Porto empatou. Opa, eu olho para trás, está o meu pai a chorar no banco. Esquece. Quando disseste Jubessa, pensei que ias dizer o golo do Jonas há uns anos. Também. Eu lembro-me, eu estava deitado no sofá a ver o jogo e eu já nos descontos eu dizia que, bem, esta vez escapou-nos. E com o Santa ele marca aquele golo, eu quase que saltei, bati com a cabeça no teto. Fiz tanto barulho, ainda bem que a minha esposa não estava em casa, porque ainda olhava para mim e dizia que eu era parvo. Ela já estou habituada, de certeza. A tua, está. Em termos, e já falamos um pouco em termos do tempo do Michel Perdomo, mas ao longo dos anos temos vivido uns altos e baixos, que é normal, mas acho que o Benfica passamos ali uma fase difícil. Para ti, qual o momento difícil, seja um jogo, um resultado, que para ti fica marcado como dos mais difíceis para ultrapassar como benfiquista? Aí estou em dúvida entre dois, que mais uma vez falaste aí do jogo de Vigo, não é? Nós fomos a Vigo, é aqui perto, não custou nada ir até Vigo, e Benfica a Vigo, Mostovoi, grande Mostovoi também. Craque. Pá, e vamos lá ver o jogo e vamos ser felizes. Pá, e ver o 7-0 lá ao vivo, subir, pá, foi muito duro. Porque eu cheguei a um ponto a ver um amigo ao meu lado, o Carlitos, que já dizia, pá, mais não, por favor, mais não. Quando chegas a esse ponto, já... Pá. Mas estou entre esse e a final de Turim, que também fui a Turim ver a final, e... Epá, o meu pai e o meu irmão, o meu pai e os amigos ficaram noutra bancada e eu fiquei com um gajo que é daqui, ele é guarda aqui, é grande benfiquista também, é de Chaves, mas é guarda em Monte Alegre. Conheci-o lá e estávamos só os dois, opa, e tu não sabias, a emoção chegou ao fim, opa, sabes aquela situação de estou aqui, não conheço bem a pessoa, é tudo uma merda. Que sinto, vindo do outro lado do Mediterrâneo, quase. Foi muito duro. Acho que esse é capaz de ter sido mais duro. Foi. Aqui, imagino como foi duro estar lá. Aqui foi difícil ver pela televisão, mas imagino estar lá ainda mais difícil, porque depois tens que ver os outros a festejar e tu tens que vir a sair do estádio e torna as coisas um bocado difíceis. E eu dormi no aeroporto para poder apanhar os aviões o horário bom. Fui para o aeroporto, mais cedo, dormi lá, 2 horinhas, apanhei o avião, cheguei lá, apanhei o comboio de Milão para Turim, estás a ver, vai aquelas cenas todas, e morres na praia. Pai, ver o meu pai já foi, atenção, o meu pai já foi a 5 finais europeias, perdeu as 5. E vê-lo a dizer assim, mais uma. Há de chegar, vai chegar. Vai chegar. Eu disse, eu arrisco-me a dizer, eu disse ao início da época que eu tenho esta sensação que Jorge Jesus vai chegar à final da Liga Europa este ano. Espero que seja verdade. Tenho este sentimento que, não sei, acho que ele tem equipa para isso. Acho que vai demorar um pouco, mas acho que ele vai lá conseguir. Espero que daqui a uns meses podemos fazer outra conversa para festejar esse título. Espero que sim. E aí tem que vir cá festejar, hein? Concordo. Eu era para ir à final onde o Porto joga com o Braga, na Irlanda. Eu já tinha tudo planeado e o caralho do Braga fodeu tudo. Então, pior contratação tu achas ao longo dos anos que o Benfica fez? Aqui há muitas. Opa, aí temos. Mas um jogador que te, mesmo dizendo o nome. Sim. Não, eu acho que há um jogador que eu sempre tomei como a maior palhaçada do Benfica, que é o Marcelo. Marcelo veio do Tirsense. Yeah. Eu lembro-me do meu pai falar muito dele. Ele veio do Tirsense. Era um tropeço autêntico, um gajo que nunca jogou a bola. Parece um gajo que nunca jogou a bola. E nós conseguimos pô-lo a jogar, eu não sei quantos anos é que ele jogou. Ele jogava com o Sunas. Acho que era com o Sunas. Não sei acho que foi antes e durante os Sunas também. Com o Jorge, não? Acho que sim.
Pois. E então, 2 ou 3 anos que ele esteve aqui, 2 anos, não sei, e nós conseguimos passá-lo ao Alavés. Ao Alavés de Espanha. Oh, ok, tudo bem. E eu deixei, ok, nunca mais vou lembrar do Marcelo. No outro dia, no Twitter, quando fez a vai para o Alavés, eu mandei para o grupo dos pais do Alavés, please take care of this guy. Sabes? Do Fez, ele é um grande homem, um grande jogador, e é verdade. Yeah. E eles disseram, calma, nós nunca nos vamos esquecer do Marcelo. E, claro, a confiança não pode ser a mesma. Não, Marcelo. Eu diria que o meu passa do mesmo tempo. Eu sou adepto do Arsenal e o Benfica, no tempo do Graham Souness, vai buscar o Michael Thomas para o Benfica. E para quem conhece a história, o Michael Thomas faz o golo do Arsenal em 89 em Anfield, em que o Arsenal ganha o campeonato no último jogo, nos 89 minutos, que o Michael Thomas marca o golo, e ele no Arsenal é uma lenda por causa desse golo. E no Benfica ele era péssimo. Eu lembro-me que ele jogava sempre a bola para trás. Eu nunca percebi essa contratação, mas depois, sabendo que o Graham Souness era inglês e ele trouxe uma cambada de ingleses para o Benfica e um escocês também, Scott Minto, Dean Saunders, Mark Pembridge, tinha lá tanto. Mas foram esses dois, acho que dão muita angústia a muitas pessoas. É isso, pá. Eu acho que há vários no nosso clube e noutros, não é? Mas no nosso, se fores a ver aos livros, fazes um 11 e um banco de suplentes de más contratações, péssimas contratações. Mas, e a melhor contratação do Benfica que tu achas? Melhor tem que ser obrigatoriamente o nosso Jonas Pistolas. Porque o Jonas foi a custo zero. Um gajo que o Rui Costa diz, atenção que há aqui buscar este gajo. Um gajo que tinha os números banais no Valência, nada de especial. Não. Ia dar seleção uma vez ou duas, por experiência. E um gajo a custo zero vem para se tornar uma lenda. Uma lenda, não é um gajo que foi mais ou menos. É um homem, igual que tal como o Michel Pradome, sempre esteve ao seu melhor nível. Sempre, enquanto cá esteve. E para mim, acho que é sem dúvida a melhor contratação que o Benfica já fez. E no fim ele passa por uns momentos difíceis com as lesões e tudo. É verdade, as costas do gajo já estava a jogar em esforço e mesmo assim, mesmo em esforço, chegou a entrar em jogos e a ser decisivo. Eu lembro-me de um jogo, acho que foi em Vila do Conde ou foi contra o Setúbal. Eu não sei. Não me lembro, mas eu lembro-me que ele tinha vindo de lesão e ele entra logo ao fim e ele mostravam-no no banco e ele estava aos saltos e tudo, e ele estava todo com garra de entrar e eu lembro-me desse jogo bem. O Jonas eu acho que é, sem dúvida. E em termos de 11 preferido, qual era a tua escolha? Eu aqui estive a... Qual era a tua tática? Entras num tradicional 4-4-2, qual é que tu preferias? Sim, eu talvez um 4-3-1-2, 4-3-1-2, seria uma coisa assim. E lá está, é impossível escolheres o teu 11 ideal, porque também houve muitos jogadores que tu adoraste, não é? Que ainda adora, mas há aqui 11 que, pronto, decidi estes 11, vê lá o que é que achas. A baliza Michel Pradome, a defesa de direito, eu ia pôr o Miguel, eu gostei muito do Miguel. Acho que a adaptação do Chalana foi espetacular. Mas acho que pelo pouco tempo em que mostrou e a evolução que teve, escolhi o Nelson de Semedo. Acho que inequivocamente é um bom defesa de direito, independentemente do que achem lá no Barcelona, se serve, se não serve. Eu gostei muito do Nelson de Semedo, mas quando cheguei a ponderar por o Miguel. No centro, Luizão, o nosso Luizão tem que estar, obrigatoriamente. E claro, eu aqui não estou a fazer referência aos jogadores que eu não acompanhei tanto, né? Estou a fazer referência àqueles que eu me lembro, né? E que acompanhei bem. O Luizão, e há outro jogador que eu também me lembro, pela sua elegância e a sua qualidade de jogo, o Carlos Gamarra. Olha, quando tu dizes por causa da sua elegância, o Gamarra veio-me à cabeça, juro. Eu não me lembro de uma má intervenção do Gamarra num jogo do Benfica. Ele era tão certo, tão certo. Tu sabias que com ele estava tudo bem. Estás a ver, e ele nunca entrava no risco. Ele quando entrava, tirava logo a bola, limpinho.
limpinho, Era incrível. levantava, não é que é para dar. Epá, era tão, tão perfeito esse jogador. Não sei porque é que não esteve mais tempo, lá está. Não é Mas acho que incrível como tu falas, quando mal tu dizes elegância, o nome dele vem-me logo à cabeça. Luizão e Gamarra acho que seria uma dupla muito interessante. Muito interessante. Pá, defesa esquerdos, é assim, nós nunca tivemos um grande historial de defesa esquerda, temos defesa esquerdos péssimos, Escalonas e Rojas, mas há um que eu gostei muito, que foi o Léo. Acho que o Léo foi um jogador que, apesar de baixinho, era muito rápido, fazia muito bem a ala. Muita garra. Muita garra, pá, e sentiu o Benfica, acho que foi um homem que sentiu o Benfica. Eu devo dizer que pensei, eventualmente, colocar aqui o Coentrão, opá, mas não. Um homem que cospe no prato que comeu não merece. Concordo. Portanto, Nelson de Semedo, Luizão, Gamarra e Léo. Depois, no meio campo, mais recuado, Matic, também um grande jogador, uma coisa, para mim, ocupava todo o meio campo, certinho, pá, qualidade de passe, golo, epá, não sei, sempre adorei o Matic. Nas alas, Simão e Poborski. O Poborski foi outro que andou a batalhar, não sozinho, porque tinha o perdão, mas andou a batalhar anos e anos. Tempos difíceis, pá, ia fazer aquela ala com uma garra. Eu lembro-me 2 golos do Poborski. Um, em que no Estádio da Luz, contra o Braga, ele passa ali por 3 ou 4 jogadores do Braga e papa o guarda-redes com um chapéu. E o golo no Estádio da Alvalade, um cruzamento, acho, salvo erro, Scott Minto, e o Poborski vem no ar e dá-lhe de primeira e marca o golo. Eu tenho ideia desse golo. O outro lembro-me, o do Braga, que estás a dizer, do chapéu. Mas esse aí tenho ideia assim, mas não me lembro muito eu lembro-me, o Scott Minto do lado esquerdo, corta a bola para trás, faz um cruzamento de pé esquerdo, e o Poborski nem na imagem estava, e ele vem com uma velocidade no ar, pá, apanha a bola de primeira, enfia lá dentro da baliza, golaço. Muito bom. Poborski foi, acho que merece também, porque deu-nos ali esperança durante alguns anos. Pá, um grande jogador. Portanto, acho que o Simãozinho, claro, o nosso e Poborski iam cumprir bem com as aulas, acho eu. Depois, o nosso número 10, obviamente, Rui Costa. Tem que estar Rui Costa, porque não pelo que foi no início, mas também pelo que foi no final. E o que está a ser, apesar de toda a polémica, tudo o que possa envolver as candidaturas, a presidência e a direção do Benfica, pá, o Rui Costa é um benfiquista puro, é uma pessoa que tem que ser aproveitada para o Benfica, seja com quem for, em que lista for, com que pessoa for. Concordo. E como jogador foi o que foi, não é? É um gajo. É infeliz que ele não tinha passado os seus melhores anos no Benfica, mas uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que muita gente esquece que ele escolhe uma transferência para o Fiorentina. Era mais benéfico. Exatamente. E ele podia ter ido para um Barcelona que naquele tempo tinha uma equipa cheia de craques. E ele escolhe o Fiorentina por causa que para o Benfica é mais benéfico. Sem dúvida. O que para mim isso vale, naquele tempo, para o Benfica vale muito, muito, muito. É importantíssimo. No tempo da Operação Coração, que veio depois, o Costa tinha que estar. E pela qualidade, aqui estamos a falar de qualidade e ele sem dúvida merece um lugar neste 11. E na frente, o Jonas, a apoiar, obviamente o Jonas, não é? A apoiar porque é o melhor marcador da história, quer gostemos ou não. Eu tive momentos em que lhe chamei todo tipo de nomes, mas eu sei que este gajo nos salvou em muitos jogos e deu-nos muita coisa. Foi o Cardoso. Craque. Eu lembro-me quando ele chegou de início, muita gente dizia que ele é muito lento, muito grande, etc. Mas ele não foi por acaso que ele marcou tantos golos. Tinha boa equipa à volta dele, mas ele, quando era na hora de marcar, eu até outro dia estive a ver o vídeo do golo que ele faz ao Fenerbahçe no Estádio da Luz, para chegarmos à final. Sim. Em que ele faz o 3-1, a bola cai ali na pequena área e ele enfia a bola dentro da baliza e o estádio, aquilo quase me vinham as lágrimas aos olhos. Aquilo era um sentimento. Não sei, o Cardoso deu muitos momentos e um dos principais foi o último jogo da época contra o Olhanense na Luz, quando fomos campeões. Acho que é Olhanense, sim, Olhanense.
acho que foi o Setúbal, em que fomos campeões. Sim, é esse Setúbal. Aquele marca um golo. Exatamente. Yeah. Opa, e tu dizes assim, pronto, é ele, opa, é ele. Este gajo não falha. Temos que contar com ele, sabemos que podemos contar com ele, e quer seja desengonçado, quer tenha jogos menos bons, este gajo é máquina, é matador e fui. Não sei, esse momento também eu guardo com muito, muito carinho. E contra o Sporting era automático. Ele fartou-se de marcar contra o Sporting. E por último, para ti, o que representa o Benfica? Eu costumo dizer isto, há pessoal que não percebe, opa, eu percebo, eu respeito isso, tal como espero que me respeitem a mim. O Benfica é a minha religião, é mesmo aquele sentido que eu vejo que as pessoas dão à religião em si. O Benfica é a minha. Opa, eu tento explicar isso, eu estou bem se o Benfica estiver bem, estou ligado inequivocamente àquilo que é o Benfica. E se o Benfica estiver mal, o pessoal nota, mesmo que não veja o Benfica, nota através de mim que as coisas não estão bem. Portanto, eu não me consigo desligar do Benfica. O Benfica é uma parte de mim e eu, felizmente, sou parte do Benfica também. Eu sou o sócio 21.155. Opa, sou sócio fundador. Adoro o Benfica. Vou sempre que possível. A Lisboa não é tão fácil assim. Na Europa, quem me conhece sabe que eu vou sempre a 2, 3 jogos antes da pandemia, né? E espero continuar a ir. Opa, a minha vida é muito em função do Benfica. Pá, e é isso. Eu diria isso. O Benfica é a minha religião. É esse o sentido que eu lhe dou. Certo? Tenho o mesmo sentido. Eu se o Benfica não jogar bem, não quero falar com ninguém, estou chateado. Mas é um sentimento que é difícil de explicar. É difícil de explicar. Quem não percebe, claro que é difícil, mas eu também, acontece-me isso também com a religião, quem é muito, pratica muito, aquela devoção, pá, ok? Deve ser uma coisa parecida, porque é exatamente a mesma coisa. Agora, eu gostava de explicar uma coisa. O meu benfiquismo já não é, felizmente, nesta geração, já não é o ódio ao que não é Benfica. Isto é muito importante. Opá, nós podemos ser benfiquistas sem odiar os nossos adversários. Houve tempos em que isso era assim. Há quem alimente ainda hoje para que isso seja assim. Opá, acho que nós já temos condições e educação para que o Benfica seja o Benfica só por si e não em função do que sejam os outros clubes. Acho que isso é muito importante também. Concordo. Acho que o que infelizmente em Portugal a comunicação social, os jornais, os canais de televisão alimentam esse ódio, o que é uma chatice. Vejo nos canais de televisão os comentadores a berrarem com os outros e a tratarem-se mal e etc. E isso vai alimentando esse ódio e os adeptos vão nessa progressão e a gente, os benfiquistas, não gostam disso. E concordo, eu acho que já estamos num ponto em que o futebol precisa de um pouco mais de respeito, de educação, em que podemos ser adversários, mas não temos que ter esse ódio em termos de tratar pessoas mal ou andar à bufetada lá no estádio, etc. O seu futebol já não pode significar isso. Pá, o futebol é união. O sentimento do futebol é esse. Eu quero que o Porto perca. Quando me dizem assim, mas na Europa tens que querer que ganhe. Não! Eu quero que o Porto e o Sporting percam. Mas eu quero também que eles estejam cada vez mais fortes. Porque se eles estiverem fortes, o Benfica vai ter que estar forte e mais forte do que eles. Mas é uma rivalidade sã. Tem que ser sã. Eu não odeio aquela gente, sabes? Não odeio os portistas, não odeio os sportingistas. Quero que eles percam sempre. Isso quero. Mas isso é bom. É o respeito que eu mostro por eles. Tal como eu espero que eles mostrem comigo e com os benfiquistas. Seria bom se fosse assim. Veremos. Acho que isto tende a evoluir para melhor. Então, só queria meter aqui uma informação em termos das plataformas sociais. Podem acompanhar o site o cantinhobenfiquista.com. Lá temos artigos em português e inglês, artigos de opinião, artigos de antevisões, rescaldos dos jogos, etc.
Podem seguir eu e o Luís no Twitter, @mgonçalves número 10 e o Luís, @Luís Pedreira número 10. Se quiserem fazer parte desta conversa, podem contactar o cantinhobenfiquista@gmail.com. Se quiserem fazer uma entrevista, partilhar a sua informação sobre contactos e depois podemos fazer uma entrevista sobre o seu benfiquismo, qual foi a sua história, a tua ligação ao Benfica. E também podem acompanhar no Facebook, no YouTube e no Instagram a conta ocantinhobenfiquista.com. Não se esqueçam de subscrever ao canal no YouTube. E, Luís, para acabar, mais alguma coisa a acrescentar a esta conversa sobre o nosso benfiquismo? O nosso benfiquismo está num momento de indecisão. Acho que nos fez muito bem esta paragem para as seleções, para refletir, para descansar. Mas o nosso benfiquismo nunca vai mudar. Quer dizer, o Benfica pode descer à terceira divisão à vontade. Espero que não. Não, pode acontecer, mas o Benfica é o Benfica. Eu nunca vou. O pessoal que se queixa, que critica e que manda abaixo, chega a um ponto em que eu pergunto, mas e que queres? E agora que queres? Em que é que isso ajuda ao Benfica? Vais mudar de clube? Não vais. Não vais mudar de clube, isso é impossível. Portanto, ok, correu mal, temos que corrigir, eles têm que saber corrigir, mas nós temos que estar lá para apoiar. É isso, é o nosso papel nisto. É para isso que cá estamos. Eu costumo dizer, e quem segue o site, eu costumo dizer que, e já muita gente já o tem dito, na vida pode-se trocar de mulher, mas de clube nunca se troca. É forte, é forte. E para acabar, tenho aqui um jogo que gosto de jogar com as pessoas que convidado. Vou escolher aqui, tenho aqui um balde pequeno de nomes, de jogadores do Benfica ao longo dos últimos 20, 25 anos. Sim. E vou escolher 2 de cada vez. E se tu estivesse a formar um plantel do Benfica, qual desses 2 jogadores escolhias? Boa. Okay. Primeiro, João Pereira ou Ramírez? Ramírez 10 vezes. A pena que só lá esteve um ano. Exato. Foi pena. Segundo, Rodrigo ou Mantorras? Mantorras. Eu gosto muito do Rodrigo, mas Mantorras significou uma geração também no Benfica. A pena que se aleijasse. Léo. Já nem é preciso escolher outro. Não, depende. Nelson Semedo. Vês? E agora? Adeus, até amanhã. Não, escolhi o Léo porque teve mais tempo. E apesar do Semedo representar um bocado o que é já a escola do Benfica, não é? A transição para o papel principal. O Léo me deu ali mais anos do Benfica, acho que parece isso. Concordo. Próximo. Manuel Fernandes. Perdão. Não, o Fernandes também gostei muito dele, mas não tem hipótese. Com o nosso Michel. Aimar. E o Rui Costa, queres ver? João Vieira Pinto. Tão difícil essa, cara. Olha que eu aqui vou escolher o João Pinto. Eu também fazia a mesma escolha. Não é? O Aimar, sem dúvida, um craque. Sem dúvida. Um gajo inesquecível. Mas agora proponho-te uma pergunta. Sim. Porque eu tinha visto no Twitter muita gente dizia que estavam na dúvida se Aimar é considerado uma lenda do Benfica. O Aimar é uma lenda por si. Se no Benfica, a transição pelo Benfica, também só no Benfica merece isso, acho que foi mais uma lenda para nós ter um jogador do gabarito do Aimar ali, percebes? E há que assumir isso, do que para o Aimar. Assim, ele fez no Benfica muitas coisas boas, mas não acho que seja lendas como o Jonas, ou como o Rui Costa, ou como o Michel Perrone, por exemplo. Não. Concordo. Mais 2. Canija. Enzo Pérez.
Pô, grande Enzo Pérez, meu. Quem me dera a mim ter 3 Enzo fora do meio campo. O Jorge Jesus também gostava de o ter. Já gostou? É o que falta agora nessa equipa. Isso me faltou em Turim. Yeah. Porque temos ali o Enzo de trator naquela equipa. E por último, Karagunis, Petit. E pá. Karagunis era um gajo com muito golo, um gajo irrequieto, gostava muito dele. Epá, mas o Petit, sem dúvida, o Petit era o nosso Petit Blue ali do meio campo e mostrou também durante vários anos merecer o manto sagrado. O Era Petit. uma máquina. Era. Então, é essa a conversa. Luís, obrigado por juntares a mim. Obrigado eu. Obrigado eu, muitos parabéns por este projeto. Sabes, para nós aqui em Portugal é muito importante também saber que vocês aí, desse lado, e pelo mundo todo, sentem o Benfica como nós e às vezes, muitas vezes até mais. Portanto, muitos parabéns pelo projeto e obrigado por nos dar esta oportunidade de partilhar o benfiquismo com o universo benfiquista. De nada, e mais uma vez obrigado aos escutadores, e como eu disse, se quiserem partilhar a sua história, o seu benfiquismo, só entrar em contato e estejam atentos porque o Luís vai fazer parte deste projeto. Vamos lançar daqui a uma semana e pouco o podcast semanal em português do Cantinho Benfiquista, por isso sigam a página no Facebook, subscrevam ao canal no YouTube, que em breve teremos não só em inglês o podcast semanal, mas também para os portugueses, todas as semanas um podcast em português, para discutirmos, para podermos desenrascarmos das chatices que temos do nosso Benfica e mais além. Então, obrigado mais uma vez, Luís, e boa noite a todos. Viva o Benfica. Viva o Benfica. Espero que nadie se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de este equipo. Só nós sentimos assim. Por muitos desgostos que possamos ter, valores mais altos se levantam. O valor mais alto que se levanta em termos futebolísticos